Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Carol Cats 2020. Tem vídeo quentinho aí saindo do forno. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, compartilhem, marquem os amigos de vocês que precisam aí de algumas dicas a respeito dos gatinhos. Coloquem dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem nos nossos comentários, que a gente vai entrar em contato com vocês, vai responder tudo direitinho. Lembrem de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que vocês fiquem sabendo aí sempre que tiver vídeo novo chegando. Pois é, pessoal, o ano mudou, final de ano aí passou, festas, a gente comeu pra caramba. Será que seu gatinho comeu bastante porcaria também? Depois a gente conversa a respeito disso. 2020 aí, novinho em folha, e com ele, quem chegou junto? O verão. Tem quem ame, tem quem odeie, mas a questão é, precisamos conversar um pouquinho sobre a chegada aí dessa nova estação, já que alguns problemas se agravam quando a gente tem aí temperaturas mais altas. Carol, mas você vai falar de doenças que são só do verão? Problemas que são só do verão? Na verdade, não. A gente vai conversar sobre algumas questões que a gente vê aí o ano inteiro e a gente tem problema o ano inteiro. Porém, nas épocas mais quentes, mais chuvosas do ano, a gente tem aí esses problemas sendo agravados. Então é importante a gente conversar. Como o verão acabou de chegar, tá aí novinho, então eu pensei de fazer esse vídeo aí para a gente estrear as nossas conversas de 2020. Certo, então os termômetros aí estão aumentando, temos 30, 31 graus de temperatura, a gente vai tomar sorvete, vai entrar na piscina, vai se divertir. Tem gente que vai ficar reclamando porque vai ficar suando o tempo inteiro. E o que a gente percebe? Isso eu tenho certeza que ninguém gosta, todo mundo reclama. Um monte de pernilongo, não é verdade? Mesmo a gente ficando em casa, a gente tem pernilongo, tem barata, tem formiga, a bicharada fica atacada, literalmente. Por que será que isso acontece? Os animais, as plantas também, mas vamos pensar aí nos animais que acabam incomodando um pouquinho mais a gente, tem ciclos de reprodução. Então no inverno todo mundo fica mais escondidinho, a gente também, né, fica mais quietinho, não tem tanta vontade de sair, de passear, de ir num parque, por exemplo, para fazer uma caminhada, praticar algum exercício. Todo mundo tende a querer ficar ali quietinho dentro de casa, debaixo da coberta, assistindo seriado e tomando alguma coisa quentinha. Para os animais, isso funciona mais ou menos da mesma forma. No verão, na verdade, né, nas estações quentes e chuvosas, é a época do ano em que esses animais vão acentuar a reprodução. Na verdade, é que eles vão ficar mais ativos para se reproduzir. Nós temos aí, por exemplo, se a gente falar de vermes, esses vermes eles soltam os ovos ao longo do ano. Mas esses ovinhos que ficam aí no ambiente em temperaturas mais frias, eles tendem a ficar quietinhos. Alguns animais têm até estruturas de resistência que a gente fala. Eles ficam ali encistados, ficam quietinhos, justamente para suportar aí uma temperatura mais fria, que não é a época ideal para esses animais, para esses ovos eclodirem, vamos dizer assim, né? Para que esses animaizinhos saiam dos ovos e continuem aí o seu período de reprodução. Então, inverno tudo tranquiliza, né? Os insetos ficam mais escondidinhos, tendem a guardar ali o alimento para que nessa época do ano eles não precisem ficar saindo tanto das suas tocas. Isso acontece com todos os parasitas. Chega o calor, todo mundo fica alvoroçado, todo mundo quer sair, quer passear para realmente se reproduzir. Então, o que a gente observa? Um aumento aí, pelo menos a gente enxerga mais, né? De pulgas, carrapatos, as próprias verminoses acabam se disseminando mais, também pelo fato de nós viajarmos mais, irmos mais para parques, então a gente fica ali, né, em contato com grama, né, com vegetação, e isso tende a aumentar aí
a disseminação dessas doenças, né? Desses problemas. E por que é importante a gente falar a respeito disso? Primeira coisa, a gente já pensa de cara assim no incômodo que esses bichos causam pra gente, causam para os nossos animais de estimação. Então, pulga, carrapato, quem é que gosta de ficar vendo o seu gatinho ali infestado de pulga, a nossa casa infestada de pulga? A gente não gosta, isso por si já é um incômodo. Mas é importante a gente pensar principalmente na questão de transmissão de doenças. Então, por exemplo, as pulgas, além delas serem chatas, delas ficarem ali na nossa casa, ficarem picando a gente, picando os nossos gatos, lembrem que as pulgas são específicas, mas é possível sim que você leve aí uma picadinha de alguma pulga do seu gatinho. Você não é a preferência dele, mas pode ser que aconteça. Além disso, as pulgas transmitem doença. Carrapatos transmitem doença. Mosquitos são vetores de doenças graves. A gente não fica escutando aí na TV que nessa época de chuva a gente tem que tomar cuidado com a dengue, chikungunya e todas as outras aí que são transmitidas por picada de mosquito? Isso também acontece para os nossos gatos. Então, além do incômodo que já é natural desses bichos, nós temos doenças graves que são transmitidas por eles. O que a gente precisa pensar, né? Eu acho que é a dica mais importante que eu vou passar para vocês aí ao longo desse vídeo. Nós temos que pensar em ambiente. A gente sempre tende a ver um animal, né? A ver um gatinho com pulga e a gente se preocupa com ele, pega o gatinho e sai correndo no veterinário para a gente tratar aquele gato. Precisa fazer isso, a gente tem que fazer, tá certo? Porém, se o seu gato tem pulga, é muito provável que na sua casa tenha algum foco desse parasita. Então a gente trata o gato? Sempre. Mas nós temos que tratar ambiente. Sempre, gente. Sempre, 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 sempre. Não esqueçam disso. Se a gente está vendo parasita no nosso animal, significa que muito mais, né? Muitos mais estão no ambiente. Faz parte do ciclo de vida desses insetos, né? De aracnídeos, no caso do carrapato. Então nós temos que pensar no ambiente. Vou usar medicamento na minha casa, sempre com a prescrição do veterinário, sempre sabendo como é que você vai diluir esse produto, como é que você vai aplicar na sua casa. O seu gatinho não pode ficar em contato com esses medicamentos para ambiente, então sempre procure orientação técnica para que você trate a sua casa, mas a gente precisa tratar. Então vou tratar o meu gato, ele vai usar algum tipo de medicamento e vou tratar a minha casa. Carol, mas eu vou viajar, vou para um sítio. Eu não consigo tratar a grama do sítio? Ou, como a gente está falando aí do verão, da época de férias que acaba coincidindo, a gente acorda cedo, animado, acorda fim de semana, vai todo mundo para o parque. A gente não consegue ter o controle sobre essa vegetação, sobre esse gramado do parque que você frequenta. Então, nesse caso, a gente precisa focar aí um pouco mais no nosso gatinho, mas precisa tratar a sua casa. Por quê? Uma pulguinha que esteja ali no seu gato, ela vai descer dele e os ovos ela vai colocar no ambiente. Alguma fresta, se você tem piso de madeira, algum buraquinho, né, de rejunte, tapete, sofá. Tem uma série de superfícies que esses bichos adoram para esconder os seus ovos. Então é ali o principal foco. Portanto, precisamos sempre fazer o controle integral. É muito comum a gente ver, né, a preocupação do tutor de tratar o seu animal. E nem sempre vocês são orientados a cuidar da casa, a cuidar do ambiente. Mas isso é fundamental. Vou falar várias vezes, vou encher o saco de vocês de tanto falar disso nesse vídeo. Muito bem. E no meu gato? Que tipo de remédio eu vou colocar no meu gato? Nós temos algumas opções no mercado. A gente tem coleira, temos medicação que coloca ali, né, aquele líquidozinho que a gente coloca na nuca do animal, que nós chamamos de spot on. Temos comprimidos. Para gatos a gente tem um pouco menos aí de variedade, né? Quem tem cão sabe, né, o
a quantidade de tipos de medicamento, né, e de apresentações que a gente tem aí para medicar os nossos cães. Para gatos a gente tem um pouquinho menos de opções, mas elas não são menos efetivas. Então, você precisa pensar aí. Você vai dar um comprimido para o seu gatinho, mas qual é a facilidade de você fazer isso? É melhor colocar o líquido na nuca? A gente tem que pensar na facilidade, né, em como você vai administrar esse medicamento e o quanto ele vai te trazer de benefício, tá? O que é básico também, o que é muito importante, a gente percebe aí uma confusão e a falta de orientação é o período em que nós temos que utilizar essas medicações. Então, João pega o Xaninho, vai lá no veterinário, fazer a consulta de rotina, mas ele percebeu uma pulguinha no Xaninho, se incomodou e contou para o veterinário. O veterinário pergunta para o João, mas e aí, seu João? Quando foi que o senhor colocou aí o antipulgas no Xaninho? Ah, tem pouco tempo, eu coloquei há uns 5 meses mais ou menos. Isso é corriqueiro, a gente vê isso todo dia. E não dá certo. Por quê? Qual é o medicamento que você utilizou? Você está usando uma coleira? Quanto tempo essa coleira dura para proteger aí o seu gato? Você usou um comprimido? Você usou o spot? Cada marca, cada fabricante, cada produto tem um tempo de duração. Então não é só colocar o produto ou dar o comprimido para o seu gatinho e aí você vai esquecer da vida, achar que está tudo bem, que nunca mais a pulga ou o carrapato vão aparecer por ali. Sempre precisa checar qual é a indicação daquele produto que você está utilizando. As coleiras duram mais tempo, mas a gente pode ter aí algumas questões relacionadas à alergia. Se o seu gatinho ainda sai de casa, vamos ver se agora em 2020 aí todo mundo bota os gatos para dentro, né? Mas enfim, pode ser que ele perca essa coleira, pode ser que ele se machuque por ter essa coleira. Então a gente precisa aí ver o que é melhor para o seu caso e sempre lembrar de perguntar para quem está te vendendo, de preferência para o veterinário que está te indicando, de quanto em quanto tempo você tem que refazer essa medicação, certo? Antipulga não dura o ano inteiro. Então nós precisamos obedecer aí certinho a indicação daquele fabricante. Como tem muito produto, a gente acaba não decorando tudo aí. Então pergunta para o seu veterinário como fazer. Tratei o meu gatinho com a melhor opção para mim, tratei a minha casa. Perfeito. Agora sim você está conseguindo fazer o controle integrado. Se você teve aí algum problema de infestação, provavelmente em 2, no máximo 3 meses aí, lógico que a gente tem casos que são um pouco mais complicados, mas nesse período aí você acaba conseguindo controlar o problema e a gente precisa sempre pensar em prevenção. Então, talvez você tenha tido ali, né, uma infestação pontual, ficou preocupado, resolveu o problema. Muito bem, mas a gente precisa fazer a manutenção, pensar sempre preventivamente. Se a gente está falando que esses parasitas transmitem outras doenças, então, ok, meu gatinho teve bastante pulga, fui lá, tratei, matei tudo, pronto, o Xaninho tá lindo, tá perfeito. Mas se ele teve contato com esses vetores, ele pode ter se contaminado com doenças. Então, a gente precisa prevenir. Legal, Carol, entendi. Então, vou prevenir, vou cuidar da minha casa e do Xaninho para ficar tudo lindo. Mas quais são essas doenças que você está falando? Vou só fazer uma observação aqui, né? Os nomes são complicados, não precisam se assustar. E a gente vai fazer vídeos específicos de cada doença, porque são temas que têm bastante informação. Então, vale a pena a gente focar. Agora eu vou fazer um geralzão, tá? Uma introdução para vocês desse tema. E depois, aí, ao longo das semanas, a gente vai conversando mais especificamente, até para poder tirar aí todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de cada doença. O que a gente pensa, então? Primeiro a gente divide aí, né, os parasitas. Nós temos ectoparasitas, são aqueles que ficam do lado de fora do animal, e temos endoparasitas, que ficam no interior do corpo do nosso gatinho. Então, se a gente pensar
externamente, eu posso ver pulga, posso ver carrapato. A gente não observa tanto o problema de carrapato em gatos como a gente percebe em cães. Isso até é um pouquinho pelo comportamento do gato, né? Que é bastante elástico, consegue aí tirar esses carrapatos. Eles não costumam se infestar tanto. Eles têm mais problemas com pulgas, mas não é impossível. A gente pode sim achar carrapato no nosso gatinho, principalmente aquele gatinho que fica passeando na vizinhança. E esses carrapatos também podem trazer doenças para o gato, assim como ele traz para o cão. O que mais que a gente pode ver do lado de fora, né, do nosso gato? Na verdade, a gente pode ter piolho também. Gatos têm piolhos que são específicos do felino, não é o mesmo piolho que afeta a gente. E a gente também pensa, por exemplo, nos mosquitos, que podem picar aí o nosso gatinho e dar alergia, né, as dermatites, e também transmitir aí bactérias, às vezes até vermes, né, filárias aí, que vão trazer uma doença bastante específica que a gente vai falar já já. Que mais que eu penso? Fungo. Existem fungos aí que vão se beneficiar, na verdade o fungo em si se beneficia de uma umidade na pele. Então agora tá calor, né, tá mais úmido, às vezes o seu gatinho se molha por algum motivo, não seca direito, e tá muito quente, a gente permite aí que o fungo cresça e vai trazer infecções de pele. Tem um fungo que causa uma doença bastante grave, que inclusive é uma zoonose, ou seja, passa do gato para o ser humano, que é a esporotricose. É um fungo que não fica na superfície da pele, é um fungo um pouquinho mais profundo, e o gatinho vai se contaminar aí no ambiente. Pode transmitir para a gente pela arranhadura. A gente vai falar especificamente disso. Nós estamos tendo aí, né, uma incidência grande de esporotricose, que é uma doença séria, né? Tem tratamento? Tem, mas é uma doença séria e passa para a gente também. Então é bacana a gente falar só disso para que vocês tenham todo o conhecimento necessário, certo? Então tudo isso a gente percebe aí no exterior do corpo do nosso gatinho. Só uma coisinha, gente, que eu acabei não falando. Tá, você falou de um remédio para pulga, para carrapato, mas e o mosquito? A gente não tem como você colocar um remédio no gato para o mosquito não chegar. Será que não? A gente precisa pensar em repelente. Então, quando você vai comprar lá a medicação para o seu gatinho, precisa saber também se ela tem efeito como um repelente, porque aí sim a gente consegue ajudar no controle das doenças transmitidas por esses mosquitos, para que eles não cheguem no nosso gatinho. Você pode usar repelente em casa também. Como esses carinhas enchem o nosso saco, né? E também, então a gente acaba usando aí, né, aqueles difusores de tomada, um sprayzinho, tela na janela. Não é a mesma tela para o seu gatinho não sair, né? Tem que ser aquela tela mosquiteira, mas é bacana da gente usar também. Então pensamos aí no efeito repelente e nas medicações propriamente ditas para controle desses bichinhos tão chatos. Legal. Então a pulga pode transmitir aí um vermezinho que é parente da tênia, aquele verme achatadinho que você vai perceber nas fezes do seu gatinho. Só que tem que ser nas fezes ali fresquinhas. Não pode ser naquele cocôzinho que já está ali há algum tempo, quando você vai limpar a caixa de areia, você acaba não vendo esse verme. Às vezes você vê no ânus do animal também. Isso vem por pulga. Não só, né? A gente tem aí o contato direto, mas a pulga transmite. Então, olha só, 2 problemas que o mesmo inseto pode trazer aí pra gente. Carrapato. O que o carrapato pode transmitir? Os carrapatos, a gente já falou aí, né, de ficarem mais no cão, mas eles podem ficar nos gatos e transmitir a erliquiose, que é uma doença, a doença do carrapato que as pessoas falam. O gato também pode ter esse tipo de doença, por mais que seja menos comum da gente enxergar nessa espécie, mas é possível. Portanto, controlar carrapatos também é importante.
E os mosquitos, por sua vez, podem transmitir dirofilariose, que é o verme do coração. Gato também tem verme do coração. E a gente pode ter aí a leishmaniose, que é uma doença grave, que tem um potencial de zoonose. Então, a gente precisa aí, né, de um mosquitinho para fazer essa transmissão, mas o ser humano pode sim pegar a leishmaniose do gato, do cão, etc. Olha só quanta coisa a gente tem aí, né, só como vetores, esses animais sendo aí vetores de outras doenças, além da injeção do saco, que é você ter uma infestação, seja pelos insetos, por vermes, certo? Então, uma coisinha que eu não falei também, além do carrapato, nós temos outros problemas que vêm aí de aracnídeos. Sarna de orelha. Nós temos, gato geralmente tem aquele filhotinho que a gente pega ali, né? Ou pega da rua, ou de um abrigo, alguma coisa assim. Vem ali, né, com aquela orelhinha baixinha, coçando muito, aquela secreção muito escura. Isso é um ácaro, tá? É uma sarna. E a gente pode sim controlar, deve, né, controlar essa infestação também com as medicações que a gente usa para proteger contra pulga e carrapato. Ele também é um ectoparasita que a gente observa bastante, e aí em temperaturas mais altas eles vão fervilhar no ouvidinho aí do gatinho. Então é algo que é bacana também vocês observarem. Se a gente falou aí dos vermes, a gente pensa, né, como é que os animais se contaminam, como é que eles acabam entrando em contato com vermes. O verme não sai do intestino ali do animal, a não ser depois que a gente utiliza a medicação para matar esse bichinho. Mas eles liberam os ovos pelas fezes do gato. Então, o nosso gatinho vai se contaminar com o ambiente ou vai se contaminar tendo contato direto aí com um gatinho que esteja infectado. Para a gente proteger contra verme, a gente faz a chamada vermifugação. Tem produto que coloca na nuca ali o spot on, que também tem efeito de vermífugo. Mas dependendo do caso, isso o veterinário vai indicar para você certinho. É bacana, né? O ideal é a gente utilizar aí o vermífugo por via oral, certo? Então existe um prazo aí também para a gente fazer essa vermifugação. Esse prazo vai ter que se adequar à sua rotina, né? Se o seu gatinho sai ou não. Lembrem, 2020 começando, gatinhos todos vão ficar dentro de casa. Espero chegar no final do ano e vocês falarem isso para mim, que ele está dentro de casa. Mas então conversa com o seu veterinário, se de repente o seu gatinho sai, talvez você tenha que diminuir aí o período para oferecer o vermífugo para ele. Além disso, a gente fala também de protozoários, a gente tem a giardia e os parentes dela. Giardia que traz aí uma diarreia um pouquinho feia, que costuma assustar aí o tutor. A gente também faz controle com o uso do vermífugo. O protocolo é um pouquinho diferente, mas a gente utiliza aí o vermífugo para fazer controle desse bichinho, desse protozoário. E se a gente tem um caso de, né, a doença se manifestando, a gente também vai fazer uso de antibiótico, enfim, de outras medicações. Então, falamos aí do que a gente vê mais no dia a dia, que eu tenho certeza que vocês já passaram por essas situações, já viram essas infestações aí nos bichinhos de vocês. Para gatinho é legal a gente falar também de um problema que não é tão conhecido necessariamente. Tem lagartixa aí na sua casa? E aí o seu gatinho, Xaninho, fica lá perseguindo a lagartixa e a gente acha super engraçado, porque ele vai pegar a lagartixa, vai brincar com ela, vai trazer de presente para você. Então muitas vezes a gente incentiva esse tipo de comportamento. Primeiro, não vamos deixar, né, o gatinho matar a lagartixa, porque ela vai fazer um controle muito legal aí na sua casa. Não matem as lagartixas, gente. Ela vai comer aquela barata que vai entrar ali, vai fazer um controle dos insetos que vão entrar na sua casa. E um segundo problema. A lagartixa pode estar contaminada com um tipo de verme também. E ela transmite esse problema para o gato. O nome dessa doença é platinossomose.
É um probleminha chatinho da gente diagnosticar, muitas vezes ele passa despercebido, às vezes o próprio veterinário não lembra disso, não pensa nessa possibilidade, e é uma doença, né? É um verme que fica no fígado do animal. Então a gente vai ter aí uma série de problemas associados a isso, uma clínica que nem sempre é tão característica, e a gente pode ter problemas mais sérios. Então, não deixa aí o seu gatinho pegar a lagartixa para brincar, né? Matar, comer essa lagartixa. Vamos tentar separar, porque eu posso ter aí um problema associado a verme. Se eu estou falando de verão, os insetos estão passeando por aí, as lagartixas também aparecem mais para se alimentar desses animais. Então vamos lembrar disso, não deixa o Xaninho pegar a lagartixa e trazer para você, tá bom? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Vamos só fazer um resuminho. O que é mais importante aí da gente não esquecer: cuidem do ambiente de vocês. Lembrem que todos esses parasitas que a gente vê aí, todos os serelepes felizes no verão, tendem a usar o ambiente para contaminar o seu gato. Então, lembrem de fazer tratamento do gatinho e da casa. Lembrem de pedir as informações necessárias com relação a prazos, de quanto em quanto tempo você vai usar aquela medicação no seu gato, como é que você vai fazer a rotina do seu ambiente. Tomem cuidado, né, com a exposição do gato e daquilo que você vai usar para limpar a sua casa, porque são coisas distintas e geralmente o que a gente usa no ambiente é tóxico para você também. Então, precisa usar luva, máscara, precisa tomar aí todos os cuidados necessários. Não deixe o seu gatinho passear. Se ele fica dentro de casa, ele vai ter muito menos chances de se contaminar com tudo isso. E qual a importância da gente controlar aí esses parasitas, além da encheção de saco deles, a transmissão de doenças que são aí mais graves, algumas com potencial zoonótico. Então, verão chegou, vamos curtir, mas de uma forma tranquila, cuidando aí para que os nossos gatinhos fiquem saudáveis e passem bem aí por esse período que talvez você não goste tanto, né? Eu sei que às vezes não tem meio termo, ou a pessoa ama o verão ou ela odeia. Mas enfim, a gente tem que passar por ele, vamos passar aí da maneira mais saudável possível. Eu espero vocês aí no próximo vídeo, logo já tem mais no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, que vocês compartilhem, deixem suas dúvidas, sugestões, marquem os amigos de vocês e se inscrevam lá no nosso canal, ativem o sininho das notificações para vocês receberem tudo em primeira mão. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.